está acontecendo no seu sindicato? O sindicato está invadido. O deputado Paulo Pereira, o senhor da razão, o dono do mundo, acho que como deputado ele tem todas as condições de invadir qualquer entidade. É lamentável que um cidadão que hoje está numa casa que é uma das mais importantes no sistema democrático se deu ao luxo de invadir um sindicato de trabalhadores. Por que eles invadiram o teu sindicato? Na cota do seu Paulo Pereira, o que a gente percebe é que democracia é uma coisa de luxo. Democracia requer debate. Se você não reza na cartilha dele, se você não lhe fala amém, ele arrebenta a sua casa, arrebenta o seu sindicato e arrebenta o que tiver na frente dele para demonstrar que ele não pode ser contestado. Mas eu não falei a gráficos. Os gráficos vêm fazendo campanha contra o imposto sindical. O fato de ser contra o imposto sindical colocou a gente na marca de tiro do seu Paulo Pereira. Ele diz que se acabar o imposto sindical, muitos sindicatos vão deixar de existir. E o que significa isso? Significa que o sindicato tem que viver das benesses do governo e não do associado, porque ele não tem condição e nem tem preparo para se formar a partir do associado. É lamentável. Essa prática tem sido comum na força sindical? Na força sindical, muito poucos sindicatos sobrevivem das suas próprias forças. A grande maioria dos sindicatos da força sindical sobrevive do imposto sindical. Inclusive o poderoso sindicatos metalúrgicos, que para sobreviver tem que fazer acordo com o patronato. Uma pergunta, tem muito trabalhador gráfico reclamando que pessoas estranhas estão indo na porta das empresas. Quem são essas pessoas e por quê? Olha, no começo, o Paulinho ainda conseguiu mobilizar uma parte da força sindical para nos atacar. A partir de agora, eu acredito que boa parte dos sindicatos percebe que se ele acha correto invadir o nosso sindicato, vai acontecer com o dele também. Então hoje, participando dessa mutreta, só o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, sindicato onde o irmão do Paulo Pereira, do deputado Paulo Pereira, é o secretário, e a esposa dele é a tesoureira. O presidente lá é figurativo. Ô Márcio, o que está acontecendo dentro do sindicato com a diretoria que estava antes deles invadirem o sindicato? Olha, essa diretoria é fruto de um acordo para manter o sindicato funcionando. O tempo passou e essa diretoria provou que não tem perfil e nem capacidade de ser dirigente sindical gráfico. O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte: eles se acovardaram. Quem se acovardou? Nelson da Silva, que aliás muito conhecido na imprensa oficial do Estado. O pessoal lá gosta muito dele. Sempre me perguntou por que esse cara estava comigo. Eu era obrigado a tocar uma diretoria majoritariamente de pessoas que tinham mais de 15 anos de dirigente na executiva do sindicato. Vou dar um exemplo: Nilson Pereira do Carmo, secretário-geral, membro do diretório municipal do PDT, junto com o seu Paulinho Pereira, é uma figura que está no sindicato dos gráficos há 38 anos. É um emprego. O sindicato não é representação, não é melhorar a vida das pessoas. O sindicato virou cabide de emprego. É lamentável. O Nilson, no decorrer da história do sindicato, já passou várias vezes por situações controversas, né? O pessoal costuma dizer que o Nilson costuma dar golpe em época de eleição, quando se aproximam as eleições. Isso é verdade? O Nilson é um exemplo clássico de como um cidadão decente não deve ser. Ele vem agindo no decorrer da história do movimento gráfico. Ele colou no sindicato dos gráficos desde que o patrão da época, o senhor Max Charap, presidente do sindicato dos patrões das empresas gráficas, colocou o Nilson no sindicato em troca de algumas benesses com o então presidente Valdemar Maffei. O Nilson foi colocado no sindicato pelos patrões. E todo o trabalho do Nilson, no decorrer de todos esses anos, tem sido sobreviver. É verdade que o Nilson costumava pedir a cabeça de dirigente sindical para os patrões? Não, é verdade e é fato. Recentemente eu tive uma luta contra a Editora Abril
e já dura 6 anos. Felizmente fui vitorioso, ganhei um processo contra a Editora Abril no tribunal, no TST em Brasília. Ganhei porque tive fôlego para sobreviver durante esse período, porque eu era presidente, que eu estava sobrevivendo na condição de presidente do Sindicato dos Gráficos. Mas eu fui demitido porque o Nilson do Carmo pediu a minha cabeça. Aí eu vou falar para vocês aqui quantos. O Nilson do Carmo pediu a cabeça do Manuel de Almeida, o Nilson do Carmo pediu a cabeça do José Lima de Barros, o Nilson do Carmo pediu a cabeça do Marcelo. O Nilson do Carmo, aliás, até hoje nós temos uma briga de mais de 5 anos contra a Solsoft. Daí, a partir daí começou a nossa briga contra a Solsoft. Pediu a cabeça da Valdete, pediu a cabeça da funcionária Edna. Eles pedem a cabeça, ele vai pedindo. Todas as vezes que ele vê que o trabalhador tem uma projeção e pode não falar nem a política dele, ele já trata de identificar para a empresa que essa pessoa é uma pessoa perigosa. A primeira medida é demitir essas pessoas. Isso aconteceu em várias gráficas, aconteceu em várias empresas. É verdade que eles estão arrumando carteirinhas falsas para trabalhadores metalúrgicos desempregados, para que esses possam votar em algumas assembleias que eles estão pensando em convocar? É o método. Eles vão tentar burlar o sistema do sindicato. Eles vão tentar manipular e fazer o sistema, e tentar colocar dentro do sistema vários trabalhadores que não têm nenhuma representação e querem ser trabalhadores que não são trabalhadores gráficos. É lamentável. Trabalhadores que precisam de oportunidades são manipulados pelo seu Paulo Pereira. Essa que é a questão. Ao invés de dar oportunidade para os trabalhadores, o Paulo Pereira contrata você para bater em outra pessoa, contrata você para invadir o sindicato dos outros. O Paulo Pereira é uma fraude. Agora, Márcio, falando francamente, eles estão com um jornal na categoria, um jornal genérico. Esse jornal traz uma série de acusações. O que você tem a dizer para a categoria sobre essas acusações? Existe, aí eu faço outra pergunta para você. Existe alguma maneira de você desviar o foco da conversa, se não for acusando as pessoas de corrupção? Isso é um método, faz parte. É o jogo jogado pelas empresas, pelo patronato, pela burguesia, pela imprensa. Você vê algum dia a imprensa questionar, por exemplo, que, olha, o sistema de financiamento, de campanha e propaganda de campanhas salariais é um absurdo? Elas não questionam porque elas fazem parte desse meio, fazem parte desse negócio. Você anunciar numa revista, na revista Veja, por exemplo, é uma obrigação. Se o governo não anunciar na revista Veja, o governo vira refém da Veja, então, e vai por aí afora. Infelizmente, o mercado editorial, a mídia, é feita para atender os interesses dela, e não da comunidade, não da sociedade. O que o Paulinho Pereira está fazendo com esse jornal é repetir exatamente o que tentaram fazer com todas as direções do movimento operário que surgiram. E aí a gente vê, por exemplo, essa questão das acusações, não é? O jornal que você está se referindo não tem expediente, não tem responsável, ninguém é dono do jornal, é um jornal feito na calada da noite, e todas as pessoas fotografadas naquele jornal e que são abordadas por nós para falar alguma coisa, dizem: eu não falei nada, eu não estou nisso. A orientação provavelmente do advogado. O único efeito que esse jornal tem é dentro do planejamento que o seu Paulo Pereira fez, de me desmoralizar. A partir do momento que eu sou desmoralizado, eu viro presa fácil para, por exemplo, ser até eliminado. Teve uma assembleia numa empresa chamada IBEC recentemente, e eles mostraram uma foto com um monte de gente. Aquele pessoal é gráfico? Olha, se você observar direito essa foto, a parte de trás da foto tem alguns gráficos que eles foram obrigados, eles foram coagidos. A empresa inclusive participou desse esquema, porque aquela empresa deu um chapéu nos trabalhadores lá de mais de R$1.300.000, ela deve para os trabalhadores, e ela faz uma luta particular com a gente, porque nós fazemos uma luta contra ela, para que ela pague os trabalhadores. Então os trabalhadores sabem que ali eles foram obrigados, tanto é que a votação, quem votou, quem levantou o braço ali, foram a primeira parte daquele grupo, da Assembleia, aquela pessoal que está na parte próxima à faixa, são eles são dirigentes sindicais
dos sindicatos metalúrgicos, de outros sindicatos, alimentação, etc. E são também seguranças. O resto, o trabalhador está na parte de trás da foto, não votou. Essas assembleias que estão acontecendo nas empresas gráficas são assembleias que têm como objetivo dar legitimidade às fotos que eles fazem para sair naquele jornal falso. É verdade que o Nilson e o Paulinho estão procurando empresas para montar uma chapa para uma futura eleição? Aí é que está. O Paulo Pereira, se você quiser, se tiver dúvida, qualquer jornalista, qualquer pessoa que tiver dúvida, pode procurar na agenda da Fiesp, tem lá um registro de uma sala de reunião onde foi pedido, em nome dos sindicatos metalúrgicos. Estavam lá, era para ter ido o Paulinho Pereira, ele não foi, mandou o funcionário dele, o presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, o senhor Miguel Torres, foi lá para tentar explicar a conversa fiada. Na verdade, eles tentaram argumentar como fizeram com outras empresas. Eles foram em outras empresas tentar ver se conseguia gente para colocar na chapa. Eles não perguntam aos trabalhadores, eles perguntam às empresas, aos patrões, para colocar na chapa deles para poder disputar com a gente. E um dos objetivos era esse, mas ele não teve nenhuma resposta positiva, porque é difícil o patrão indicar gente para fazer, para disputar o sindicato. O patrão é distante do sindicato. Ô Márcio, você foi ameaçado de morte? Várias vezes. Você tem andado com segurança? Eu tenho. E tenho evitado de ir ao sindicato. Tenho evitado, porque dentro do sindicato eu sou ameaçado sistematicamente. Hoje, no sindicato, quem faz a proteção, quem faz a segurança daquelas pessoas é uma parcela, são alguns policiais PM, funcionários e gente que trabalha para o Coronel Cossani, que vai tentar fazer a nossa eleição aqui. E a gente sabe qual que é o método deles. Eles têm um acesso na PM, ele coloca bloqueio em comandos em algumas regiões para evitar que passe o nosso pessoal, vai tentar evitar que o pessoal que vai fazer a eleição por nós chegue perto das urnas. Vai começar agora um processo de manipulação ampla, total e restrita. Vão tentar tomar o sindicato na violência e na fraude. Nesses 60 dias, praticamente, de ocupação do sindicato, você tem tido contato com tua família, com teus filhos? Eu não posso e tenho evitado chegar perto dos meus filhos para não colocá-los em risco também. Esse é o maior custo para mim de toda essa luta. Eu tenho muitos problemas, a minha luta é uma luta dura, mas nem as empresas e nem tampouco a ditadura me cobrou tão caro para fazer política. A cobrança que o Paulinho está me fazendo é muito cara. E o que dizer para a categoria nesse momento? Fique firme, mantenha-se coerente, como sempre foram os gráficos, mantenha-se firme nos seus propósitos e tenha fé. Os gráficos não são covardes.